A minha pergunta atual é com relação à diversidade. A psicanálise vai aceitar ou vai propor algo de novo com relação ao pensamento único a que a diversidade faz oposição? Eu penso que, eu penso que, no íntimo do meu coração de analista, que ela tem para dar, fazendo o pensamento político sair dessa limitação. O pensamento político talvez encontre uma barreira aí quando ele é convidado a adotar a diversidade integralmente. E agora, José? Eu estou na FUMEC, participando de uma homenagem, né, ao Célio Garcia, nosso colega, e por isso não vou poder estar presente na primeira atividade preparatória da jornada desse semestre. Então, eu gostaria de endereçar dessa forma, né, uma questão à atividade de hoje, né, considerando o tema, né, que nós vamos investigar esse semestre, que é, né, esse ano, da política da psicanálise. Então, me parece que a formulação que Lacan faz, né, de que o discurso analítico é o único que não aspira a uma dominação, eu acho que isso deve ser levado em conta quando a gente discute, né, a política da psicanálise na era do direito ao gozo. Então, se nós temos uma proposta de discussão a partir da psicanálise de orientação lacaniana, né, que envolve, né, uma influência que nós vamos poder ter, né, em vários setores da sociedade, né, para além, inclusive, dos nossos próprios consultórios, né, como que a gente pode pensar a nossa ação, a nossa política, né, como Lacan disse, quer dizer, o discurso analítico não é para ser um discurso dominante, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem se dedicar um pouco a esse desafio. Obrigado. Como não vou poder estar aí hoje, deixo a minha pergunta. Na minha previsão, a prática da psicanálise no serviço público será cada vez mais difícil, por várias razões. As principais: pelas condições de trabalho ali existentes e por proibições mais ou menos explícitas, feitas, por exemplo, nos seguintes termos: você está aqui para fazer atendimento e não para fazer clínica. O que vocês acham disso? A palavra está aberta. Vamos prosseguir com as perguntas. Realmente é um tema que nos estimula, não é? A discussão da política da psicanálise, né? De que forma a gente pode compreender essa formulação, né? Eu acho que a Fernanda e o Sérgio foram felizes de delimitar uma certa especificidade do modo como a psicanálise trata da questão da política. Eu gosto dessa formulação, nem esquerda, nem direita, nem revolucionário, nem reacionário, mas eu gostaria de acrescentar também nem liberal, não é? No sentido do que a gente observa na contemporaneidade, que é um certo impulso à democracia, não é? Que a Fernanda tratou disso muito bem no próprio argumento do boletim. Eu acho importante também que a gente possa acolher essa ideia da subversão, mas eu me pergunto onde estaria a subversão, não é? Porque
Eu não penso que a alternativa da psicanálise seria também quando Miller problematiza o desaparecimento do homem de esquerda, não é? O túmulo do homem de esquerda, quando ele diz que uma certa posição de crítica teria a ver com o que a gente considera hoje como sendo híbrido. Eu penso também que a psicanálise também não estaria do lado do híbrido. Né? Então eu fico me perguntando qual seria a incidência desse subversivo próprio da política da psicanálise. Eu queria submeter a vocês a seguinte reflexão. Talvez o subversivo tenha a ver com o anticapitalismo. O problema é que a gente poderia responder, nós somos anticapitalistas ou talvez reformistas do capitalismo. Eu me recusaria a entrar por aí. Eu acho que a nossa posição é anticapitalista, eu acho que no tocante a uma certa injunção, vamos dizer assim, do capitalismo em relação, termo da Fernanda, né, às escolhas que ela discute a partir do Lacan, em relação às escolhas forçadas da pulsão. Talvez o anticapitalismo da psicanálise ele se exerça não com ativismo, com denúncia, não é? Ele tem a ver com uma certa concepção da política que vai de encontro à dimensão do ideal, não é o ideal do anticapitalismo, mas eu penso que talvez a subversão ela se exprima, não é? Pela via dessa injunção do capitalismo no âmbito da pulsão. Não é? E nesse sentido a política está presente na clínica, vamos dizer assim, não é? Na própria ação, na própria atividade clínica de um analista. Toda a questão é de que modo nós podemos exercer esse anticapitalismo não pela via, vamos dizer, dos ideais, né, da ação política, tal como ela aparece nos dias de hoje, mas que ela possa se exprimir por uma vertente, vamos dizer assim, que seria própria à psicanálise. Aproveitar o calor das questões dos nossos presentes ausentes, porque, de repente, acompanhando a fala de vocês e as questões colocadas por eles, eu me vi diante de um certo paradoxo. Por um lado, Sérgio Laia lembra que o discurso da psicanálise não almeja nenhuma dominação, citando Lacan, não é? Que não é um discurso que se pretende um discurso dominante. Por outro lado, tomando um pouco a tríade do Milner, que você relembrou, né, dessa aliança entre a ciência, a administração pública e o mercado, né, o capitalismo, e os efeitos que isso produzem, entre eles esse impulso à universalização, à homogeneização, e lembrando um pouco, inclusive, a questão do Barreto, né? Enfim, essa constatação, de certa maneira, de que a prática da psicanálise é um serviço público cada vez mais difícil. Eu fico me perguntando como construir, né, uma saída para isso, porque de certa maneira a gente entra num certo impasse, porque parece que o que não é dominante tende à desaparição dentro da lógica da homogeneização, e é uma tendência que ela é silenciosa, porque de certa forma vão se constituindo engrenagens dentro desse discurso dominante, né? Então o tratamento para certos males inquestionavelmente passa pelo medicamento e não pela produção de um discurso, pela implicação subjetiva, pelas perguntas, né? Passa sempre pelas soluções. Ou ainda a questão, por exemplo, dos planos de saúde, do que está incluído num plano de saúde, o que não está. Então, são uma série de pequenos mecanismos, vamos dizer assim, que vão se constituindo dentro dessa engrenagem, onde aquilo que não é dominante parece que, de alguma maneira, vai sendo ficando um pouco fora de lugar. Então eu trago um pouco lanço, né, para a nossa discussão. Eu acho que hoje a gente precisa pensar em possibilidades, em como estar diante dessa situação, que é uma situação, né? A gente observa. A
psicanálise não acabou, mas a Nina Paula escreveu um livro recentemente sobre a tentativa de assassinato falha da psicanálise, e as emendas apoiantes na França, e a gente também tem uma série de fenômenos mais locais, mas que também apontam um pouco para esse tipo de dificuldade e problema. Um pouco na mesma direção da integração que Geros traz e que o Silva também coloca, a partir das apresentações, eu acho que essa é a grande pergunta. Eu acho que exatamente isso é o que motiva essa jornada, né? E me parece que essa jornada, de certa maneira, já traz um pouco de uma aposta no encaminhamento dessa pergunta, né? Primeiro, me parece que nesse sentido a referência do Jorge Alemã é muito interessante, quando ele lembra que o capitalismo de hoje não é o mesmo capitalismo de antanho, né? Assim, que há uma modificação, né, nessa caminhada capitalista da humanidade, que é a entrada decidida da técnica em aliança ao capitalismo, né? A técnica com aquilo que ela produz e na tentativa de acabar com o impossível. Me parece que talvez aí, não sei se Jéssica concorda, talvez aí tenha alguma coisa do subversivo da psicanálise, né? Aquilo que Miller aponta pela função irônica do analista, que é sustentar o impossível, né, de alguma maneira, em sua prática. Fazer com que o impossível opere, né? Não nos enganarmos, né? Cumprirmos nossa função irônica a essa ideia de que é possível, com a técnica, vencer o impossível. Então, me parece que isso aponta um certo caminho. Acho que é um caminho que nós vimos trilhando e que devemos continuar trilhando. Que estratégias, né? E a partir da fala de Lucila, me parece que é uma estratégia que Miller e na Europa já nos apontaram com seus fóruns, né? E que nós também teremos um fórum, né? Que é conversar com aqueles que também não se enganam, né? Com essa dimensão do necessário aí que a técnica coloca. Aqueles que de alguma maneira apostam no impossível. Os cientistas que não desconhecem o contingente da ciência, por exemplo, não é? Outros parceiros que de alguma maneira estão atentos a isso. E isso implica uma certa ocupação nossa em conversar, né? Dizer, falar a língua do outro também, né? E acho que essa ideia exatamente do fórum que vai ter a jornada e o próprio caminho que a jornada toma nas últimas atividades que tivemos vão um pouco nessa direção, né? Ou seja, de conversarmos, de fazermos parcerias, né, com aqueles que também cumprem, de certa maneira, uma certa função de sustentar algo desse impossível, de não se deixar enganar por essa dominação dessa aliança do capitalismo com a técnica. Me parece que, eu pelo menos acho que esses são caminhos possíveis, né? Certamente que nessa aposta existe uma ideia de sustentar também algo do que a clínica da psicanálise pode oferecer nas situações em que ela é chamada desse lugar, né? Mas não somente aí. Falar um pouco da prática da psicanálise na instituição e dizer que eu discordo do Barreto quando ele fala que essa prática está cada vez mais difícil. Eu acho que ela está difícil sim, porque a gente tem essa imposição das normas, dos protocolos, a gente tem que estar batalhando, mas eu penso que se a gente não pretende fazer da psicanálise o discurso dominante, se a gente não pretende estar nesse embate do anticapitalismo, se a gente consegue conversar com esses outros saberes, eu acho que via construção do caso clínico, com a equipe, que é uma coisa que eu acho que a gente tem experimentado em casos muito difíceis na rede, Fernanda e Cristiane, que estão na supervisão, eu acho que é possível estar apostando em algumas situações de subversão mesmo dessas normas, dos protocolos, correr alguns riscos,
e apostar nisso que tá acolhendo esse gozo, né, esse direito ao gozo e saber o que fazer com isso. Né, eu tenho visto que na instituição, quando esse impasse, né, na construção do caso clínico, ele fica muito difícil, o recurso da supervisão clínica tem convocado toda a equipe para estar participando, né, dessa construção e conseguindo acolher um pouco disso que é da ordem do impossível. Eu acho interessante que as perguntas e as questões, elas já apontam, né, para uma certa direção. Eu acho que o José destaca bem, né, como operar com esse subversivo. Né, me parece que as respostas a esse modo de solução de sociedade, né, de projeto de sociedade que está cada vez nessa articulação da ciência com o capitalismo e com a administração, isso me pareceu muito precioso, no sentido de que, de forma generalizada, as normatizações têm produzido uma formatação para dar um tratamento às escolhas forçadas da pulsão, né? E a psicanálise, ela subverte a partir do momento onde ela produz aí uma brecha, né, ao chamar para conversar e apresentar aí essa dimensão do impossível, né, de regular, e essa orientação no caso a caso, no 1 a 1. Isso nós já sabemos de longa data, né? Mas o que me parece novo, né, é essa dimensão dos fóruns, as conversações. Aqui em Minas, né, o Instituto tem chamado as conversações, e a gente pode ver, né, como tem sido possível, né, sustentar uma orientação a partir de um elemento irredutível que na conversação se torna evidente e orienta uma experiência a partir do 1 a 1, né? Diferente da proposta normatizadora dessa ordem de ferro que se espalha de modo generalizado. Ontem nós tivemos uma conversação do CIEM e me chamou a atenção perceber essa generalização, como que isso se manifesta inclusive no campo da literatura infantil. Nós tivemos conosco o escritor Arnaldo Simões, também a Lúcia Castelo Branco e outros colegas, né? Mas o que me chamou a atenção é que, dizendo que hoje as editoras, né, quando chega uma ilustração que está muito pesada, que está escura, que está negra, né, logo tem o editor que fala assim, não, está fora da norma. É preciso clarear um pouco porque está muito pesado. Né? O escritor escreve ao seu modo alguma situação, uma situação mais trágica. Vamos melhorar isso um pouquinho, porque não é politicamente correto, né, falar da morte desse jeito, apresentar a história dessa forma. E tudo isso visando uma certa produção de massa, uma certa distribuição dos livros numa escala onde eles consideram que é o modo como deve ser vendido a obra, né? O modo como de bem fazer a literatura, interferindo diretamente, né, na transmissão daquilo que poderia produzir aí para a criança um certo enigma, uma certa questão, como nas histórias dos contos de fadas. Né? Então, me chamou a atenção como que essa normatização, ela aparece de forma generalizada e a psicanálise, de algum modo, quando ela vai conversar com os outros saberes, né? Não é no sentido de produzir uma solução, né, dominante, mas no sentido de permitir, né, que essa diversidade, essa porosidade possa dar espaço à solução do público. É até onde
eu consigo caminhar, mas eu acho que até a gente chegar na nossa jornada, vários elementos vão surgir na direção dessa parceria, né, da psicanálise com a cidade e qual é a contribuição no momento atual. Quando enfatiza que a psicanálise deve ser ou será ou é anticapitalista, eu acho importante que possa ficar claro para a gente que a psicanálise é, sim, anticapitalista no interior do próprio capitalismo. E é por isso mesmo que ela não vai se constituir como um ideal estilo século XIX, de revolução, de final do capitalismo, pelo menos da maneira como eu entendo que a gente possa se situar a partir de uma orientação que surge em Freud, mas anticapitalista para pontualmente fazer com que mal funcione o capitalismo, justamente nessa articulação do capitalismo com a técnica. Eu acho interessante essa distinção que a Fernanda propõe aqui e que foi apresentada aqui na sessão de uma forma um pouquinho mais trabalhada nessa vinda recente da Maria-Helene Kuss, onde ela propõe que a gente distinga, claro, num debate que está num debate em curso no âmbito da própria psicanálise, certa interlocução com certos filósofos, mas que essa distinção, que a gente distinga ciência, que talvez a gente não possa falar de discurso, inclusive, como um discurso de positivismo, de uma ideologia positivista, que essa sim é mais disseminada do que a gente talvez se dê conta na contemporaneidade, onde ela sim vai apresentar a ciência como uma resolução, como propondo resoluções conclusivas e definitivas para qualquer questão, para qualquer tipo de emergência do real, né? Então essa distinção me parece muito importante. Acho que a gente não precisa se opor, acreditar que ciência e ideologia positivista são sinônimos, e bem, haverá termos anticapitalistas, tanto no interior do próprio capitalismo, fazendo com que ele pontualmente mal funcione. Ele mal funcionou quando se abre uma interlocução com os escritores que estiveram aqui semana passada, não é? Ontem, justamente para que algo deles pudesse ser colocado ali. Quando Miller diz que a psicanálise está que a partir de então, ele diz isso numa publicação eletrônica, o Lacan Cotidiano, que a partir de então a psicanálise está inserida na democracia contemporânea, ao lado do iPad, do iPhone e de Lady Gaga, é Miller quem diz isso. Eu acho que ele está indicando uma direção. Sim, nós estamos no capitalismo e é bom que estejamos aí, funcionando pela própria lógica do discurso analítico, anticapitalisticamente. Eu acho bem lembrado isso que o Sérgio está falando, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa diferença entre o que a gente tem chamado de cientificismo e ciência, né? Então, a psicanálise não é contra a ciência. A Maria-Helene Kuss deu muita ênfase a isso, né? A psicanálise não é contra a ciência e a ciência é também condição da psicanálise, né? Da mesma forma que o capitalismo também parece ser uma condição da psicanálise, né? Não sei se a gente poderia dizer isso exatamente dessa forma, mas é nos regimes capitalistas que a psicanálise floresce, né? E então fazer essa diferenciação entre a ciência
e o cientificismo, que é toda essa tentativa de controle, de avaliação, de escalas, né, que os franceses têm chamado de falsa ciência. Não há mesmo mais. Lembro a vocês que nós prosseguiremos com o seminário dia 28, uma intervenção chamada Homogeneidade e Exceção na Política, feita por Gerson Santiago e Newton Pinotto, filósofo, professor da UFMG, quinta-feira às 20h30, 28 de junho. 28 de junho. Muito obrigado a todos e